Podemos ler aqui a partir do capítulo 1, versículo 26 e depois o 3, tá? Mas 1:26 em diante aqui, olha só que tremendo. Capítulo 1 Coríntios 1, 26, tá? Diz assim: porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que foram chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que nada são, para reduzir a nada aquelas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Amém? E aí em 1 Coríntios 3, Paulo dá prosseguimento à mensagem que ele quer trazer, e ele diz assim, ó, versículo 1 em diante: eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar. Nem mesmo agora sois capazes, porque ainda sois carnais. E aí ele explica o porquê que são carnais. Se havendo entre vocês inveja, divisões, contendas, não sois carnais e andais segundo os homens? Olha, o que Paulo está dizendo aqui. Você quer ser Tem muitas pessoas que se gloriam no talento, mas o que diz a Escritura? Você precisa desenhar? Se eu enterrar o talento na terra, do que nós somos formados? Do pó da terra, correto? O que é enterrar o talento na terra? Muitas pessoas não têm essa revelação, o Senhor tem trazido essa revelação. É usar o talento para promover a carne. Assim mesmo. Eu não estou multiplicando o talento, porque a palavra ensina que eu tenho que fazer com que os meus irmãos se elevem sobre a minha cabeça. O maior servirá a todos. Cristo veio inverter o topo da pirâmide. Lá em Mateus 23, vocês perceberam que na cadeira de Moisés, ou seja, aqueles que presidem vocês agora, eles se assentaram, os fariseus? Vocês podem ouvir o que eles pregam, mas não imitem na conduta, porque eles pregam algo que eles não vivem. E em Oséias 4:6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque aquele que eu ungi sacerdote, ele está desprezando o conhecimento e está se esquecendo da lei de Deus. Por quê? Porque nós temos que ser o modelo do rebanho, correto? A árvore se conhece pelo que prega ou pelo que vive? Tanto que Tiago disse, né? Irmãos, vocês estão se enganando a si mesmos se vocês não praticar o que vocês conhecem. Só que como é que eu vou praticar a palavra se dentro de mim tem uma natureza, que nem Paulo cita em Romanos 7, o querer o bem está em mim, mas eu não consigo viver. Então primeiro o grão de trigo morre, e aí depois ele frutifica. Então quando eu renuncio a glória humana, quando eu renuncio o direito de ter a razão, o direito de estar certo, seja no meu lar, no meu trabalho, em qualquer lugar, isso é muito doido. Isso é muito doido mesmo, porque eu experienciei isso, não vou entrar no mérito de compartilhar, mas eu passei por uma situação em que eu fui agredido fisicamente, perdoei a pessoa que me agrediu, e a pessoa foi demitida, e quando disseram que queriam contratar as pessoas de novo, porque ela estava passando por uma situação de privação total, a mulher perdeu o filho, ele perdeu o emprego, né, por essa situação, passou por várias privações, perdeu a casa, foi despejado, quase perdeu o carro que era o ganha-pão dele, porque ele dependia do carro para viver, e perguntaram para mim: eu quero contratar esse rapaz de novo, o que tu acha? Como se eu fosse o juiz. Tem que perdoar 70 vezes 7. Sim. E eu fiz uma cirurgia de ligamento, tô de INSS por enquanto, e adivinha quem foi me substituir? Amém. Glória a Deus. Como se Deus estivesse dizendo: agora eu vou ver se tu perdoa de verdade, né? Porque a palavra de Deus diz: importa que em nós opere a morte para que em vós opere a vida. Amém. Mas irmãos, imagina você ter sido né? agredido por uma pessoa. Imagina, eu já passei por isso. E não dá 6 meses a pessoa ser contratada de novo e tu pensar: vai voltar a ser aquela situação negativa de novo, e o Senhor dizendo: não, eu estou provando para ver se tu perdoa mesmo, porque dizer que perdoa é fácil, dizer que ama o inimigo é fácil, mas quando se apresenta, quando a gente ama alguém, isso é muito forte. Quando a gente ama alguém, a gente quer ter essa pessoa longe ou perto de nós? Perto. Então, quando Jesus diz que a gente tem que amar os inimigos, por que a gente diz que ama o inimigo, mas que é o inimigo bem longe de nós? Porque se o meu inimigo tiver fome, tiver sede, eu tenho que dar de comer e de beber, correto? Amém. Como é que eu vou mandar? Por Sedex, por avião, por Jadlog? Tem que estar perto. E isso é muito tremendo. Por quê? Porque o joio e o trigo vão ficar junto até a ceifa. E não adianta nós murmurar, que nem a irmã Onira falou. Não posso mudar o meu irmão, não posso querer que ele pense como eu ou ele seja como eu. Mas eu tenho que aprender a ser manso e humilde e entender que ele é como Deus quer que ele seja. E talvez ele seja um diamante que está me lapidando, porque o diamante ele lapida o outro, né? Como diz em Provérbios 27:17.
Um irmão afia outro irmão. Ferro com A, ferro. a chave do reino. Exatamente. E unidade é isso. Porque quando, naquela época, se pilhava pedra sobre pedra, e se a pedra tivesse qualquer tipo de ondulação ou rebarba, não ia ficar encaixada. E o que tinha que fazer? Ia encaixar. E nós somos pedras vivas. Então vai ter atritos? Vai. Mas isso não significa que eu tenho que me apartar do meu irmão. É evidente que nós não vamos andar na heresia. Nós vamos andar na verdade do Senhor e pratica quem quer. Mas isso não pode impedir que eu continue amando ele, mesmo que ele escolha um outro caminho. Por que Judas não se arrependeu como Pedro? Porque Judas olhou para Jesus e disse, cara, ele está desperdiçando dinheiro, a mulher gastou um nardo caríssimo. E Judas começou a duvidar de Cristo. Esse é o Messias que vai nos libertar? Olha os milagres, ele podia ter otimizado muito melhor o ministério dele. E está aí perdendo tempo, lavando o pé de apóstolo. Para aí, cara, não. E aí foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Por quê? Porque Satanás engodou o coração dele, entrou a inveja, né? Entrou a amargura. A lascívia, né? A lascívia. E aí depois que Satanás satisfez o seu desejo, usando Judas como fantoche, o que acontece? Aí ele se arrepende. Mas ele se arrepende num sentimento de remorso, vai lá e devolve as 30 moedas de prata e diz, eu entreguei sangue inocente. E os fariseus, nós não temos nada a ver com isso, querido, ninguém te obrigou a nada. Aí ele prefere se matar do que ir diante dos 11 confessar e pedir perdão. Ao contrário de Pedro, que negou 3 vezes, mas ficou lá quietinho. E aí quando Jesus volta, né, ressurreto, chega para Pedro e pergunta 3 vezes se ele ama, né? E aí Pedro, já em lágrimas, sim, Senhor, te amo. E aí Jesus fala, né, Pedro, enquanto tu é jovem, tu te veste como quer, tu vai para onde tu quer, mas vai chegar uma hora em que outro vai te vestir, vai te levar para onde tu não quer. E é tremendo que João acrescenta assim, nisto o Senhor identifica com que gênero de morte Pedro havia de ser, né, morto. Lembram disso? Então quer dizer, a morte de Pedro, ela se dá tanto na esfera da carne como na esfera literal, que ele foi crucificado de cabeça para baixo, ela se dá no momento em que ele reconhece que aquela força que ele tinha, jamais te negarei, ele percebe que aquilo ali era o pior inimigo dele. E quando ele morre para aquilo e ele simplesmente se entrega, aí ele se torna um homem poderoso, porque eles tinham medo da morte e depois eles pregavam Jesus, curavam enfermos, disseram na frente do sumo sacerdote, primeiro importa obedecer a Deus, e se quer nos matar, nos mata. E aí foi preso, ontem foi lido em Santa Cruz, né, a passagem de Pedro na prisão, e a igreja com oração e intercessão incessante por ele. Ele dormia. Para ele, eu vou para a glória, vou perder a cabeça que nem Tiago, filho de Zebedeu. Mas a igreja intercedeu por ele incessantemente, e o anjo foi lá e libertou ele de 16 soldados, eram 4 quartilhas de soldados, ou seja, 4 vezes 4, 16, né? Eu espero que eu esteja bem de matemática, se errei, me corrija. E no meio de todo aquele povo, ele vai em transe, e aí quando ele sai, ele vai lá, né, na casa da mãe de João Marcos, se não me falha a memória, e a menina que vê ele lá diz, Pedro está ali fora. Não, mas é o espírito do cara, e era ele mesmo. Ou seja, ele já estava entregue. Dentro dele já estava conformado. Vou morrer. Tiago morreu ontem, eu vou morrer hoje. Vou morrer amanhã. Mas a igreja intercedeu. Olha a importância da intercessão, a importância de nós clamarmos uns pelos outros. Eu não gosto do jeitinho do irmão fulano, do irmão ciclano. Eu não tenho que gostar de nada. A igreja de Deus, ela não é para dar pitaco. Eu só tenho que me submeter e entender que Jesus deu a vida por ele também. Jesus sabia que Judas ia trair, correto? Amém. Mas não tirou dele o ministério, nem a bolsa, sabendo que ele roubava da bolsa. E quem somos nós? Para expulsar os Judas da igreja, como se nós fôssemos melhor.